Amados, vamos para a palavra do Senhor. Hoje é o encerramento da nossa série de mensagens a respeito de finanças, não é? Eu tenho certeza que você foi rica e poderosamente abençoado com todas as mensagens que você recebeu durante esse tempo. Foi ou não foi? Eu não sei você, mas eu fui muito abençoado, né, com todas as mensagens, mesmo estando viajando, assisti o culto no dia seguinte por causa do fuso horário. E quem estava ministrando era o pastor Daniel, e ele falando a respeito dessa questão da administração. E ali foi muito poderoso, né? Foi algo muito tremendo. Foram chaves que foram viradas ali, né? Que se você pegar os detalhes da mensagem, querido, isso vai fazer com que as suas finanças sejam totalmente transformadas. Amém, queridos? Mas nada disso, nada importa se Deus não participar da minha vida financeira. Amém? Deus precisa ser participante da sua vida financeira. Afinal de contas, foi Ele que deu o seu trabalho, é Ele que te dá saúde, é Ele que te dá todas as coisas. Por que nós sabemos disso? Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de dúvida e variação. Amém, queridos? Então tudo que acontece conosco, tudo procede do Senhor. Então se procede dele, tudo precisa ter a participação dele. Amém? E detalhe, a participação do Senhor tem que ser a participação principal. Ele tem que ter primazia nas minhas finanças. Amém, queridos? O que é primazia? Ele tem que ter o primeiro lugar. Deus precisa encontrar o primeiro lugar nas nossas finanças. Amém, queridos? Ele precisa encontrar o primeiro lugar na nossa adoração. Ele precisa encontrar o primeiro lugar em nossos corações. Mas na vida financeira, muitas vezes, Deus não encontra o primeiro lugar. Por quê? Porque muitas vezes nós nos preocupamos mais com as contas que nós fazemos do que adorar a Deus com aquilo que é dele. Amém? Eu quero que você entenda que quando você dá ao Senhor, você não dá a Ele aquilo que é seu, você dá aquilo que vem das mãos dele. Amém? Então automaticamente você está devolvendo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, tornando Deus participante das minhas finanças. Como que nós vamos fazer com que Deus participe dessa dinâmica financeira? Amados, primeiro ponto, só para esclarecer, porque eu sei que hoje existe internet, os nossos cultos eles são gravados. Então, apenas a título de esclarecimento, nós não estamos aqui, nós não vamos ministrar essa mensagem para coagir você a dar qualquer coisa. Nós não estamos aqui para isso. Nós trabalhamos com princípios e ensinamos princípios conforme as Escrituras, dentro daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Amém? Então não entenda essa mensagem, você que nos assiste pela internet, não pegue essa mensagem para falar, olha, o pastor está coagindo as pessoas a darem dinheiro. Não, queridos, não é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos em todo o tempo, ao longo dessa ministração, não é? Foram 5 ministrações com essa, contando 5 ministrações com essa, nós estamos com um único propósito: mostrar a você que você pode sim prosperar financeiramente. E essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do justo. O que não está certo muitas vezes é nós usarmos esse tema, não é, como se ele fosse o principal alvo da nossa vida, que é exatamente o que faz a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade faz com que as nossas finanças e a questão financeira seja o alvo principal. E isso tem promovido um evangelho egocêntrico, onde o ser humano está buscando seus próprios interesses em Deus. E não é isso. O tema principal do evangelho, o tema principal das Escrituras é Deus salvando o homem pecador por meio do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? A salvação é o tema principal das Escrituras. Porém, nós precisamos entender que na vida do ser humano existem muitas coisas que o envolvem. Casamento e um monte de coisa. E finanças é um dos temas. Falar de dinheiro faz parte da vida. Nós não podemos, amados, construir um tabu
e falar assim, não pode. Quantas vezes a gente não vê isso? Não se pode falar de dinheiro, porque o dinheiro é do diabo. Queridos, o dinheiro é do diabo, eu vou falar para você, passe ele na minha conta, que nós vamos santificar ele, e nós vamos gastar tudo ele. Entendeu? Porque dinheiro não é do diabo. Amém? O dinheiro é coisa humana. Porém, o dinheiro é a única coisa que a Bíblia chama de Senhor. Por quê? Porque o dinheiro ele acaba se assenhorando das pessoas quando o dinheiro nos usa e não nós usamos o dinheiro. Aqui está o problema. Não é o dinheiro que tem que te usar, é você que tem que usar o dinheiro. E você deve usar sabendo que, primeiro, você é um mordomo. Isso significa que você não é dono de nada. Deus é dono de tudo e lhe permite participar desta dinâmica. Nós vamos entender isso aqui. Amém? Segundo, você precisa ser um bom administrador. Porque a prosperidade financeira, ela não está relacionada com a quantidade que você ganha, mas com a maneira como você administra aquilo que Deus coloca na sua mão. Se você pegar, por exemplo, a parábola dos talentos, você vai ver que especificamente no Evangelho de Lucas diz que cada um recebeu, dentro da parábola, cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E nós, por não entendermos isso, alguns desejam mais e outros desejam mais ainda. É interessante que nessa parte financeira ninguém deseja menos. Uns desejam mais, outros desejam mais ainda. Mas nós precisamos entender que cada um vai receber de Deus de acordo com a sua capacidade. E Deus conhece a sua capacidade. Ele sabe se você tem condições de ter muito, de ter riquezas ou não. Amém, queridos? E nós precisamos encontrar satisfação nisso. Porque a nossa satisfação não pode vir dos recursos que Deus nos dá. Mas a nossa satisfação tem que vir do próprio Deus. Ele deve ser a nossa satisfação pessoal. E nós precisamos encontrar essa satisfação nele. Amém, queridos? Então, amados, nós vamos tratar desse assunto, mas vamos só apenas entender. Nós não estamos trazendo aqui essa série de mensagens para coagir você a qualquer coisa. Nós queremos ensinar princípios. Nós somos ministradores de princípios. E dinheiro faz parte da sua vida. E fazer Deus participante das suas finanças também deve ser um tema relevante para a sua existência na face da terra. Amém, amados? Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 3, versículos de número 9 ao 10. Amém? Provérbios, capítulo 3, versículos 9 ao 10. Pai querido, Deus de toda graça, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos em Tua casa, de estarmos em Tua presença. Somos felizes, Pai amado, por estar aqui neste lugar de culto, nesta casa de adoração, onde nós invocamos o Teu nome, Pai. E pedimos aqui nesta hora aquilo que costumeiramente pedimos nas nossas ministrações, Pai. Fala aos nossos corações, abre o nosso entendimento. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos, que escamas caiam dos nossos olhos, que os tampões caiam dos nossos ouvidos e que a nossa mente, Senhor, ela seja conduzida cativa à obediência de Cristo e que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai. Ministra as nossas vidas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos compreender os Teus caminhos, Pai, para que possamos viver em Tua presença e no centro da Tua vontade. Ajude-nos, Senhor, nesta noite a ministrar esta palavra e que esta palavra encontre um lugar fértil no coração dos Teus filhos, para que eles possam também prosperar dentro daquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos. Vou repetir: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações.
os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amados, se nós fôssemos ler o contexto de Provérbios 3, nós vamos ver que Salomão, ele está fazendo uma série, trazendo uma série de conselhos à sua posteridade, porque os escritos de Salomão, especificamente Provérbios e Eclesiastes, ele trata exatamente de princípios, de experiências de vida para a próxima geração. Salomão não ficou jovem para sempre. Provérbios, por exemplo, foi escrito num tempo em que Salomão estava num período de maturidade, dentro dos 40, 50, 60 anos, quando ele escreve as palavras de Provérbios, deixando diversos conselhos a filhos e a próxima geração. Salomão, que assumiu jovem o governo de Israel na morte de Davi, teve uma história tanto com Deus, também uma história pagã, quando por alianças políticas ele se casa com 700 esposas e tem 300 concubinas, tudo resultado de alianças políticas. E aquilo fez com que, esse tipo de aliança, fez com que Salomão sucumbisse. E no fim da vida, já num estado de maturidade, ele escreve Provérbios, e Eclesiastes ele já está num estado de velhice, já se preparando para a morte. E ele começa esse livro dizendo que a vida não valeu a pena, porque a vida é vaidade de vaidade. Nós passamos a vida debaixo de vaidade, correndo atrás do vento. É assim que ele declara, é assim que ele entende o sentido da vida. Mas o livro de Provérbios é um livro para um povo que precisa amadurecer. E no capítulo 3, se você pegar lá em cima, você vai ver que Salomão ele está dando conselhos, ele dizendo: ouça minha voz, filho meu. E ali ele dá diversos conselhos, diversos pontos dentro deste texto. E um dos conselhos dele é: honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Mas amados, o que é honra? Aqui está a questão. Nós não compreendemos muitas vezes o que é honra. Honra muitas vezes ela é confundida, por exemplo, com ser bonzinho com o pai, com a mãe, com as autoridades e tal. Mas amados, se nós formos diretamente para o profundo das Escrituras, a palavra honra está relacionada com dinheiro, está relacionada com dar. Entendeu, querido? Está relacionado com dinheiro. Por quê? Porque o termo honra, ele vem do hebraico. O termo usado aqui por Salomão é o termo onde você encontrar a palavra honra, é exatamente esse termo que vai ser usado nas Escrituras, o termo kavod. O termo kavod é o termo que, se você for no dicionário, ele tem diversos significados, mas o principal significado, ou a principal tradução da palavra kavod é pesado. Mas pastor, como assim? Pesado? Pesado no sentido de peso mesmo? Exato. Então o que significa, ou o que viria significar com exatidão a palavra honra? Honra é dar uma determinada importância a algo ou alguém. Alguém que tenha peso na nossa vida, a ponto de nós darmos tudo a ele. Por exemplo, quando a Bíblia diz sobre honrar pai e mãe, você vai ver o termo honra em todos os lugares. Mas você não vai ver Deus no início clamando honra para si. A primeira vez que você vai ver Deus clamando o termo honra para alguém é exatamente no Decálogo, no Êxodo 20, quando ele diz: honre ao teu pai e à tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra. E o que seria honrar pai e mãe? Muito mais do que ser bonzinho, muito mais do que ser um bom filho, uma boa filha. Honrar significa dar dinheiro para pai e mãe. Eu peguei um comentário no site chamado Chabad, que é um dos sites principais a respeito de princípios judaicos, e diz assim a respeito de honrar pai e mãe: é preciso fornecer-lhes comida, bebida e roupas. Deve-se trazê-los para casa e de lá tirá-los, e lhes prover todas as suas necessidades, alegre, desinteressada
e liberalmente. Então o que significa honra? Honra é você dar dinheiro, é sustentar seus pais, num tempo em que você alcança a maturidade. Isso é dar honra. Quando a Bíblia fala de honra a quem tem honra, está falando o quê? Você deve pagar tributo a quem de direito. Então a palavra honra, biblicamente falando, não tem a ver com você assim, mas eu honro ao Senhor quando eu vou na igreja e canto músicas. Não, querido, com a sua boca você louva, com o dinheiro você honra. Sem dinheiro não existe honra. Anote isso para você nunca mais esquecer. Porque se você não entender esse princípio, querido, eu não sei quando Deus vai me permitir pregar essa mensagem de novo. Se você não entender hoje, você não vai entender nunca mais. Quando a Bíblia fala de honra, a Bíblia fala de dinheiro. Por isso que filho não é errado, ao contrário, é lícito e é digno os filhos honrarem os pais de que maneira? Quando começa a trabalhar, tem que ajudar em casa. Isso é honra. Honra não é ser bonzinho, não é o pai falar, vai lavar a louça, você vai. Isso é obediência. Mas honra é quando você dignifica os seus pais com o seu trabalho, e você ajuda-os no sustento da casa, e quando necessário, você sustenta os pais. Isso é honra. Isso é exatamente o que significa a palavra honra. Entenda algo definitivamente: não existe honra sem dinheiro. Eu vou te dar um grande exemplo. Quando você é convidado para uma festa de aniversário, existe uma pessoa principal nesse aniversário, sim ou não? Que é o aniversariante. E o que você faz para o aniversariante? Por aquilo que ele está completando, que é o seu ano de vida. Você gasta dinheiro para comprar um presente, sim ou não? Então quando você está gastando dinheiro e dando presente, você está honrando. Você está entendendo, querido? Você está honrando aquela pessoa pelos anos de vida que ela está completando. Isso é honra. Agora, não, eu quero louvar a pessoa. Então você faz elogios. Olha, você é bonito, você é rico, você é a cara da riqueza, você é belo, você não sei o que. Isso são elogios. Aí entra a palavra terrilá, que é a palavra louvor. Então entenda algo: louvor você expressa com palavras, adoração você presta curvado, entregando o que lhe é de direito. Mas honra se faz com dinheiro. Não existe honra se não houver dinheiro. E aí é por isso, amados, que nós olhamos para os judeus e falamos: por que os judeus prosperam? Porque desde o princípio das gerações, desde Abraão, honra é algo que vem sendo ensinado. E nós aqui no Ocidente, aliás, aqui nós ocidentais, nós aprendemos a receber, nós não aprendemos a dar. Nós não estamos acostumados a entregar coisas. Nós gostamos muito de receber. Nós aprendemos a receber, mas nós não aprendemos a dar. Por isso que Paulo vai ser bem explícito quando ele diz: porque melhor é dar do que receber. Que mentalidade é essa quando Paulo fala isso? É a mentalidade hebraica. Porque os judeus aprenderam que o sentido de alcançar, e aqui eu quero dizer para você, não é alcançar a prosperidade, porque prosperidade é um pacotão de bênção: saúde, ausência de necessidade, ausência de dor, amém? Ausência de brigas, ausência de dissensões, ausência de diversas coisas. Isso é prosperidade. Mas quando você pratica a honra, você não alcança apenas a prosperidade, mas você alcança riquezas. Então o segredo de possuir riquezas está na honra. Amém, queridos? Eu vou repetir para você entender. Eu não estou falando agora de prosperidade, porque prosperidade é um conjunto de benefícios. Aqui nós aprendemos que prosperidade é dinheiro. Não.
Prosperidade é saúde, é você se dar bem com a esposa, você se dar bem com o esposo, você ter filhos maravilhosos, você ter ausência de necessidade. Não é abundância de recurso a prosperidade, é ausência da necessidade em todos os âmbitos. Mas riqueza, aí nós estamos falando de money. Riqueza é conquistada com a prática da honra. O próprio Salomão vai dizer isso aqui em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10, quando ele diz: honre ao Senhor. E ele está falando para honrar o Senhor com o quê? Com palavras ao vento? Com dinheiro. Com dinheiro. Você vai honrar ao Senhor com o quê? Com todos os seus recursos, com aquilo que vem na sua mão. Então quer dizer que fazer Deus participante das minhas finanças é dar dinheiro, é colocar dinheiro diante de Deus para honrá-lo? Sim. Honra está relacionado com dinheiro. E é por isso que Salomão está dizendo, um dos principais conselhos de Provérbios 3 é: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Duas coisas que você vai entender para honrar a Deus: dízimo, oferta e primícia. Vou repetir: dízimos, ofertas e primícias. São os três tipos de ofertas, ou os três tipos de contribuições que você vai dar a Deus. Ah, pastor, mas não é dar, é devolver. Amados, nós temos que entender algo. A Bíblia não manda devolver, ela manda dar, doar, não é emprestar. Aqui, infelizmente, por causa da teologia da prosperidade, nós aprendemos a permutar com Deus. E Deus, Ele não está precisando de fazer permuta. Deus em nenhum ponto Ele fala para fazer permuta. O que é permutar? É fazer uma troca. Eu vou dar a Deus o dízimo, eu vou dar a Deus a oferta, eu vou dar a Deus a primícia, mas eu quero algo em troca. E aqui está o problema, porque isso não é honra. Isso não é honra. Isso é interesse. São pessoas aproveitadoras mesquinhas, que pensam que Deus ele vai fazer algum tipo de permuta ou algum tipo de troca conosco. E desde o princípio, Deus, nós vamos ver aliás nas Escrituras o princípio da honra. Mas existem três motivações que nos levam a honrar. Anotem aí para vocês não esquecerem. O que leva alguém a honrar não só a Deus, aos pais, ao pastor, ao gerente da empresa, ao proprietário, ao amigo, amém? Ao namorado, ao esposo, porque tudo é honra. O que motiva as pessoas a praticarem honra? 3 princípios ou 3 motivações norteiam o princípio da honra: gratidão, generosidade e reconhecimento. São esses 3 princípios que norteiam a palavra honra. Primeiro, o que motiva uma pessoa a honrar alguém? Gratidão. Poxa, eu sou tão grato a Deus, eu sou tão grato ao pastor, eu sou tão grato ao meu chefe, eu sou tão grato ao meu amigo, eu sou tão grato ao meu esposo, eu sou tão grato à minha esposa, eu sou tão grato ao meu pai, eu sou tão grato ao meu filho, que eu quero colocar, eu vou doar, vai sair de mim, eu vou retirar de mim, eu vou retirar do meu benefício e vou empregar na vida desta pessoa. Qual o princípio? Porque eu quero ser grato por tudo que ela fez por mim. Amém, queridos? Então o que norteia a gratidão? O que alguém fez por mim. Quantas pessoas já não te abençoaram? Vou melhorar. Quantas pessoas Deus não usou para te abençoar? E qual é
O que nós fazemos muitas vezes? Muito obrigado. E está certo, temos que declarar essa gratidão. Mas se você quer honrar, porque o que acontece? Gratidão em palavras, louvor. Tudo que for palavras, querido, é louvor. Amém? Tudo que você expressa palavra, louvor. Do termo hebraico terrilá, que significa elogio. Amém? Elogio. Mas quando você quer transformar a gratidão em honra, o que você faz? Você emprega recurso. Você coloca dinheiro. Por isso que o marido, para honrar a esposa, ele tem que gastar um dinheirão. E tem que empregar dinheiro. Porque senão não tem honra. Amém ou não amém? Segundo princípio, a generosidade. O que significa ser generoso, queridos? Se você procurar no dicionário, a palavra generoso é aquele que está disposto a sacrificar o que ele tem por alguém ou por algo. Então, o que nortearia a palavra generosidade? Eu estou disposto a sacrificar. O que é sacrificar? É pegar dinheiro. Poxa, eu tenho 50 aqui. Não tenho não, viu gente? Tá? Só estou botando a mão no bolso aqui só para você entender. O que eu quero? Eu quero ser generoso. Eu vou pegar esses 50, eu estou disposto a sacrificar esses 50 a Deus. Eu vou entregar isso a Ele, em reconhecimento por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele é. Seja a Deus, seja ao pai, seja a mãe, seja ao marido. Só que a generosidade vai levar você a fazer esse sacrifício. Não é aquele coisa, não, é algo, querido, grande. Por isso que fala generosidade, porque a generosidade, o sacrifício tem a ver com aquilo que você tem de mais alto. Por isso que Deus, Ele foi tão generoso conosco, e Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele empregou o seu maior recurso para nos salvar. Era a vida do precioso Filho. Por isso que em 1 Pedro vai dizer: não foi com prata e ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha. Amém, queridos? Porque o valor empregado por Deus, o dinheiro empregado por Deus, excede o ouro, excede a prata, excede qualquer dinheiro no mundo. Então, amados, Deus teve que ser generoso. Deus, Ele não deu qualquer anjinho para morrer por nós. Ele foi tão generoso que Ele pegou tudo o que Ele tinha, o seu único filho, e deu. Deus, Ele deu, Ele não devolveu, Ele deu. Você entende, querido? Se Deus deu, qual é a nossa dificuldade de dar? Aí nós, pregadores, por muitos anos, nós precisamos ficar arrumando palavras, Rodrigo. Sabe, ficar inventando palavras, ficar inventando coisas, sabe? Para o povo não se sentir ofendido, porque afinal de contas, falar de dinheiro é uma ofensa. Mas não é ofensa quando nós olhamos e falando: Deus, Ele deu muito mais do que dinheiro. Ele deu o seu único filho. Nós falamos isso como se isso fosse qualquer coisa banal. E não é, querido. Deus, Ele foi tão generoso, tão generoso, tão generoso, que Ele não pegou prata, Ele não pegou ouro, Ele não deu nem anjo. Ele não pegou um anjo. Ele deu o seu único filho. João 3,16 vai dizer isso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele nos honrou dando o seu único filho. Então, quando você transforma generosidade em honra, quando você pega o que você tem de melhor, o seu melhor recurso, tudo que é de melhor, e você entrega a Deus, você entrega a seu pai, você entrega a sua mãe. Amém? É assim que acontece. E o último princípio é o reconhecimento. O que é o reconhecimento? Reconhecimento já não é o que faz, mas o que a pessoa significa. Qual é o peso que ela tem na minha vida? Entra a palavra honra. Deixa eu falar para você, qual é o peso do teu pai e da tua mãe na tua vida? Porque quando nós falamos de honra, nós precisamos falar de peso.
Qual é o peso que o seu pai e a sua mãe têm na sua vida? Qual é o peso que o seu líder, o seu pastor, o seu mestre, ou lá na empresa, o seu patrão, não é? Ou o seu amigo, a sua amiga, o seu esposo, a sua esposa, as autoridades, enfim, qual é o peso? Qual a importância, qual o significado que essa pessoa, que alguém, vamos falar de Deus, qual é o significado de Deus para você? Algumas pessoas podem dizer, Deus, como a gente escuta, principalmente quando a gente vai fazer dinâmicas com adolescentes, com crianças, qual o significado de Deus para você? Ah, Deus significa tudo. Se Deus significa tudo, por que Ele não tem o seu tudo? Porque aquilo que verdadeiramente tem peso é aquilo que você coloca todo o recurso, e não é só financeiro. Você gasta a sua saúde, você gasta a sua vida, você gasta os seus talentos, você se desgasta por amor àquilo. Isso é honra. Então, quando você transforma reconhecimento, eu reconheço que Deus é tudo, mas como que você transforma esse reconhecimento em honra? Quando você pega recurso e entrega, e dá. Quando a gente fala entrega, é dar, e você dá, sem querer nada em troca, sem esperar alguma coisa. Você vai ver Abraão praticando isso. Quando ele dá o dízimo, e vamos entrar daqui a pouco em Abraão. Quando Abraão ele dá o dízimo, ele não está dando dízimo ao Melquisedeque para receber algo. Ele deu o dízimo de maneira voluntária, generosa, e ele simplesmente deu, e porque ele deu, ele recebeu a bênção, ele recebeu a ativação. E Abraão, depois daquilo, se tornou um dos homens mais ricos da face da terra. Porque honra produz riqueza. Quem está me entendendo? Eu vou repetir para você entender. Honra produz riqueza. Honra produz riqueza. Quando Deus ele vai trabalhar a respeito de dízimo, de sacrifício, Deus ele não está falando lá em Levítico, ele não está falando para fazer permuta, faça isso que eu vou fazer aquilo, dá isso que eu vou te dar isso. Ele está simplesmente falando, dê, faça, não importa se eu faço ou se eu não faço, dê. Mas é interessante que Deus ele fala para o povo dar, mas para o povo nunca faltou recurso. Por que será? Em todas as festas, as 7 festas fixas de Yahvé, a festa semanal, a primeira festa que é o Shabat, também envolve recurso. Eles tinham que fazer oferta. Tudo envolve oferta. Nunca faltou nem para eles e nunca faltou para eles darem. Toda semana eles tinham para dar. Toda festa tinha para dar. E não era pouco, era em abundância. Qual é o segredo? Honra. Então, amados, chegou o tempo de nós pararmos de falar de honra de palavras. Nós precisamos praticar honra exatamente como é. Honra é dar. Honra é empregar recurso. Honra é doar. É parar de ser receptor para se tornar doador. E sem requerer qualquer coisa em troca. Amém, queridos? Honramos ao Senhor quando tornamos Ele participante das nossas finanças, isto é, damos a Ele voluntariamente parte dos nossos recursos e provisões de lucro. Em contrapartida, Salomão está ensinando que quem assim procede, deixa de viver a escassez e a necessidade. O versículo 10 diz, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Vai acabar a necessidade e vai acabar a escassez. Mas o que acontece conosco? Nós pegamos todo o recurso que Deus nos dá e empregamos aonde?
na escassez e na necessidade. E com isso, tiramos a honra. Por quê, pastor? Porque, amados, Deus, Ele estabeleceu para o seu povo como Ele queria ser honrado. Entenda algo, querido. Honrar a Deus não é honrar do jeito que você quer honrar. Tudo com Deus, entenda que você sirva. A pastora Juliana fala muito isso, falou a semana passada, e eu quero ratificar o que ela falou. Você precisa ler as Escrituras. E você vai descobrir nas Escrituras que o Deus que você está servindo, o Deus ao qual nós estamos apregoando, Ele não é um Deus que aceita qualquer coisa. Ele é um Deus exigente. Quando Ele ordenou para Moisés construir um tabernáculo, Moisés, constrói um tabernáculo de qualquer jeitinho para mim aí, faça de qualquer jeito, né? Faz do jeito que você achar melhor, o importante é você fazer. É isso que Deus falou? Não, Deus falou, você vai construir um tabernáculo, você vai usar esse tecido, essa cor, essa madeira, e não vai ser qualquer pessoa que vai entrar nesse tabernáculo. Você vai separar a família de Arão, e para carregar, querido, a tenda, nos momentos de transição, também não podia ser qualquer pessoa do povo. Ele chama os levitas. Tinha que ser um povo específico. E quando Deus vai estabelecer a honra, a maneira como os filhos de Israel iriam ofertar para Ele, Deus também estabelece os princípios. Deus também estabelece os princípios. Então não é o que eu quero dar, não é do jeito que eu quero dar, é como Deus deseja receber. Entenda isso. Não é o que você quer dar, é como Deus quer receber. Você já parou para pensar? É por isso, amados, que nós muitas vezes somos privados de riquezas. Somos privados de viver a vida abundante preparada por Jesus na terra. Porque quebramos princípios, e aquele que quebra o princípio é quebrado pelo próprio princípio. Então vou repetir, não é o que nós queremos dar, não é do jeito que nós queremos dar, é como Deus deseja receber. E Ele vai mostrar isso nas Escrituras. Vamos entender isso, querido, vamos entender essa dinâmica. Êxodo 19, 6. Você vai ver Deus chamando o povo de Israel. E Ele vai fazer uma promessa, Ele vai falar a Israel o desejo do seu coração. E qual era o desejo do coração de Deus? Que todo o povo fosse constituído de sacerdotes. Coloca para mim, Miguel, por gentileza. Êxodo 19, 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Deus falando através de Moisés. Vocês não vão ser qualquer povo. Primeiro, vocês serão sacerdotes. O que significa isso? Quando Deus chama Israel para que todos desfrutassem da sua presença e toda nação tivesse acesso. Essa mesma promessa é feita para a igreja. Em 1 Pedro 2,9, quando Pedro diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Era exatamente esse o propósito de Deus ao eleger Israel como um povo particular, um povo somente seu. Vocês vão ser para mim primeiro sacerdotes. Vocês estarão na minha presença, vocês servirão na minha presença, todos vocês terão acesso à minha presença. Mas aí, amados, um fato ruim acontece. Lá em Êxodo 32 você vai ver, aliás, Êxodo 30, você vai ver Moisés subindo ao cume do Sinai. E ali ele tem um tempo com Deus, 40 dias e 40 noites, e Moisés recebe as tábuas da lei. Mas o povo, que ainda estava contaminado com a idolatria do Egito, chama Arão e fala: você precisa fazer um Deus para nós. Então as mulheres começam a arrancar os seus brincos, os seus colares, ouro. Arão joga aquilo no fogo, aquilo vira um bezerro. E o povo de Israel diz: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. O povo comete um pecado gravíssimo que em Êxodo 20 é o primeiro mandamento: não farás para ti imagem de escultura, não se encurvarás a elas, porque eu sou um Deus zeloso, que visito até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem.
Deus faz a proposta, o Moisés desce, o povo se corrompeu, vamos destruir esse povo, eu começo um povo através de você. Se não é a intercessão de Moisés, aquele povo estava liquidado. Moisés desce, fica nervoso, quebra as tábuas da lei, e aí entra a chamada de uma tribo específica. Uma tribo específica. Moisés, em Êxodo 32, ele levanta a mão e fala para o povo: quem é do Senhor, venha para o meu lado. Apenas a tribo de Levi, apenas a tribo de Levi vem para o lado de Moisés. Moisés era da tribo de Levi, Arão era da tribo de Levi. Então a Bíblia diz que esses homens de Levi exterminam praticamente 3.000 homens idólatras. Porque assim, querido, pastor, mas por que naquela época tinha que matar? Porque entenda algo, querido, o mal você extermina, você não cultiva ele. O mal que você cultiva é o mal que virá contra você no futuro. O mal que você não extermina, se você ficar cultivando o mal, com dó, não, é mal, é mal. Por que você acha que o pecado se alastrou? Porque o mal que deveríamos eliminar não elimina. Nós cultivamos o mal. Então nesse período bíblico o mal tinha que ser exterminado. Então a tribo de Levi extermina 3.000 idólatras que haviam se curvado ao bezerro de ouro. E então Deus separa a tribo de Levi para os serviços do templo. Aquilo traz legitimidade, legalidade, para que a tribo de Levi pudesse trabalhar única e exclusivamente nos serviços do sacerdócio, ou nos serviços do tabernáculo, e depois da construção do templo de Salomão, no templo. Agora, quando Deus chama esse povo, essa tribo chamada Levi, a tribo de Levi, Deus ordena algo para Moisés: esse povo não vai ter terra. Eles não vão receber a herança depois da conquista de Canaã, porque a herança deles sou eu. A herança desse povo vai ser eu. Então Deus vai estabelecer o quê? O princípio da honra. Entenda algo, querido: ninguém ganha de Deus no dar. Ninguém vai servir a Deus, querido, e passar necessidade. Essa historinha de que pastor tem que passar necessidade, essa história de que pessoas, tem que andar com carrinho, com fusquinha velho, caindo aos pedaços, isso é coisa do inferno. Não tem nada a ver com Bíblia. Pastor, mas Jesus não teve casa, ele falou que não tinha casa. Entenda algo, querido: Jesus, ele não ia ficar aqui para sempre. Ele veio para cumprir o propósito. Para que ele queria casa? Nem em túmulo ele investiu, querido. Até o túmulo dele foi emprestado, José de Arimateia. Mas o que aconteceu? Nem precisou, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Por que ele vai investir naquilo que não precisa? Agora você precisa entender quem é você. Não, pastor, mas a salvação é para eu morar no céu. Querido, se a salvação é só para você morar no céu, então por que depois de você aceitou Jesus, ele não te levou para o céu de uma vez? Por que você está aqui? E você passa 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos dando trabalho ainda. Por quê? Porque existe um propósito na sua salvação. Amém? E para você cumprir este propósito, Jesus ele lhe prometeu: eu vim para lhe dar vida, e vida em abundância. Amém, amados? Então, quando Deus separa a tribo de Levi, ele estabelece algo chamado princípio da honra. Esse texto eu preciso ler. Números capítulo 18, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 32, amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, eu queria que você prestasse atenção e tomasse nota. Números capítulo 18, versículo 8 ao versículo 32. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Preste bem atenção, querido, em cada detalhe. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou
como porção a você e aos seus filhos. Para só um pouquinho, querido. Onde Deus habita? No céu, amém? Eu vou perguntar novamente, querido, você ficou com dúvida, eu vou perguntar de novo. Onde Deus habita? Quero ouvir com mais intensidade, queridos. Onde Deus habita? Dinheiro chega no céu, irmão? Oferta chega no céu? O que Deus faz? Lá em Levítico, Deus estabelece o princípio das ofertas. Oferta pelo pecado, oferta de contribuição, oferta de gratidão, oferta de remissão, oferta de resgate, oferta disso, oferta daquilo. Você vai dar cordeiro, você vai dar libação, que é azeite e vinho. Você vai dar oblação, né, ou oferta de manjares, flor de trigo, flor de farinha de trigo, que é o melhor. Quando você lê lá flor de farinha, é a primeira farinha, é a melhor farinha que tem. E você vai preparar lá um bolo, você vai preparar tal e vai oferecer para Deus. Se você pegar todo o livro de Levítico, por isso que eu estou falando, você tem que ler Bíblia, irmão. Não adianta você ficar assistindo internet, Facebook, Google, Instagram, essas porcarias de gente que não tem nada, nem responsabilidade com a verdade tem. E aí você faz daquilo a sua verdade. Não, é isso aqui, porque quantas pessoas não falam, dízimo é para sustentar pobre e viúva? Onde está escrito isso na Bíblia? Dízimo e oferta era para sustentar sacerdote. Ponto final. E os sacerdotes, por receberem recursos, cuidavam, não por obrigação, mas por honra, de pobres e viúvas. Amém? E deixa eu falar para você, não é pobre folgado. O que é o pobre folgado? Porque você sabe que existe diferença do pobre e gente que quer ser pobre. Gente que quer ser pobre você encontra na rua. Ao invés de arrumar um serviço, trabalhar, vai ficar pedindo, vai ficar não sei o que para sustentar vício. E você acha que nós fomos chamados para sustentar vício? É esse pobre que a Bíblia está mandando cuidar? Está falando do pai de família que perdeu o emprego. É esse que nós temos que sustentar. É a mãe, a viúva que está com o filho que está passando necessidade. Nem aquele varão folgado que fica assistindo televisão o dia inteiro esperando cair do céu, esperando a igreja levar a cesta básica. Tem isso ou não tem, Simone? É o que nós mais vemos por aí. Então nós precisamos saber distinguir quem verdadeiramente Deus manda sustentar. Quando Ele mesmo diz ao povo de Israel, os pobres sempre estarão no vosso meio. Não significa que vai ser pobre para sempre. E tem um detalhe. O porquê está pobre? Você está entendendo, querido? Ah, pastor, mas aí nós estamos entrando em julgamento. Querido, mas se você... eu não chamo isso de julgamento, eu chamo isso de discernimento. Nós precisamos discernir. Sabe por quê, querido? Para não colocar dinheiro naquilo que não é pão. Acorda. Então, amados, todas essas ofertas, Deus ele estabelece. Vocês vão trazer para mim. Essas ofertas são para mim. Mas aqui na continuação, em Números, o que Deus está falando? Arão, a sua família é uma família sacerdotal. Então é o seguinte: tudo aquilo que os filhos de Israel estão trazendo para mim, dízimo, oferta e primícia, eu estou dando para você em honra. É o que Deus está falando. Vou repetir, vamos ler novamente o versículo 8. Então o Senhor disse a Arão: eu mesmo tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem, como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos, como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino a comerão, considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas, e que devem ser ritualmente movidas.
Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor do azeite. O que Deus está fazendo? O povo honra a Deus e Deus honra o homem. Deus está honrando aquele que está servindo a Ele. Eu dou a você o melhor do azeite. Poxa, Deus dá o melhor e a gente pensa que o sacerdote tem que ter o pior. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita, primícia. Todos os primeiros frutos ou primícia da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos os da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido do ventre, oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria dos animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. O que tem na coxa direita, querido? Picanha. Entendeu? Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua. Pastor, o que é uma aliança de sal? Para você que não sabe, a palavra salário vem de sal. Então o que Deus está falando? Esse vai ser o salário de vocês, por vocês cuidarem das coisas que é minha. Eu estou honrando vocês, e tudo que oferecem a mim, eu estou dando a vocês. É o que Deus está falando. É honra produzindo honra. Sal perpétuo perante o Senhor para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão, versículo 20: você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar o 10º daquele dízimo. Em algumas versões, o dízimo dos dízimos. Deverão apresentar o 10º daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos, vocês darão a contribuição do Senhor ao sacerdote Arão. E deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas: quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas, para que não morram. O que está acontecendo aqui, querido? Eu vou trocar em miúdos para ser mais fácil. Amados, Deus aqui, quando Deus ele manda
os israelitas apresentarem ofertas em honra a ele, ele está sendo honrado. Mas como Deus não precisa, porque normalmente o que acontece, a gente ouve muito essa frase, né? É porque Deus não precisa de dinheiro. Por isso que eu falo, é falta de ler Bíblia, é falta de temor, é falta de entendimento, é ignorância pura. Deus não precisa de dinheiro, realmente Ele não precisa. Mas quando Ele vê o teu coração honrando Ele, é o que Ele quer. E o que Deus faz com aquilo que você oferece a Ele? Ele oferece àqueles que trabalham para Ele. Isso era o princípio. Isso era o princípio. O povo dava ao Senhor, e Deus, como é dele, deu a Arão como herança, como salário, e deu aos levitas como salário. E não era o pior, era o melhor. Os filhos de Israel tinham que oferecer o melhor. O que era do Senhor era oferecido no altar. A libação que era dele era oferecida no altar. O restante era do sacerdote, era do levita. Era assim que funcionavam as coisas. Agora, amados, nós vamos entender isso. Ah, pastor, mas é Antigo Testamento. Nós vamos ver o autor de Hebreus tratando exatamente disso, quando ele vai falar sobre dízimo. Abra comigo, por gentileza, é importante você abrir a sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 10. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Por isso Melquisedeque é o termo hebraico Melech Tzadik, Melquisedeque. Em primeiro lugar, ele é rei de justiça, depois rei de Shalom, ou rei de Salém, que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Pegue o princípio: o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, agora preste bem atenção que aqui está a chave. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive, fazendo apontamento para quem? Para Yeshua, que é sacerdote. No capítulo 6, no último versículo diz que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Começa lá no capítulo 6 esse contexto. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-as por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. O que exatamente o autor de Hebreus está querendo dizer? Primeiro ponto, vamos fazer aqui uma interpretação simples. A quem é a carta? Aos hebreus. Eles praticavam o dízimo? Sim, era uma prática. E quando o autor de Hebreus vai explicar toda a carta aos hebreus, e o que ele faz, o autor dos hebreus, nessa carta? Ele está dizendo que Cristo é superior a tudo aquilo que existe nessa questão cultural do povo hebreu. Jesus está acima dos anjos, Jesus está acima de Moisés, ele é superior a Moisés, Jesus é superior a Melquisedeque, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior a tudo, Jesus é o supremo sacerdote, é o sumo apóstolo da nossa confissão.
Então ele está apresentando ao Jesus, usando exatamente toda a questão cultural dos hebreus, apresentando o quê? Jesus é superior a tudo isso. E aqui exatamente ele está tratando daquilo que nós acabamos de ler, lá em Números. Os levitas tinham autorização para receber dízimos. Mas ele não está falando de dízimo a respeito dos levitas. Ele está falando que existe alguém antes da tribo de Levi, que era superior a Levi, e que recebia esse dízimo. E cita exatamente o que está em Gênesis, quando Abraão, após vencer uma guerra contra 5 reis, ele pega os despojos e ele se encontra com Melquisedeque, ou Melech Tzadik, que é a prefiguração de Cristo. Algumas autoridades teológicas acreditam que é uma prefigura de Cristo. Outros acreditam que era o próprio Cristo encarnado, esse Melquisedeque. Porque não existe história nenhuma, nem nos escritos, nem no Talmud, não existe nada a respeito dele. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem dias, não fala nada dele. Mas ali a Bíblia fala que ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E quando Abraão se encontra com ele após a vitória desta guerra, Abraão, sem ele lhe pedir nada, por reconhecimento, por gratidão e com generosidade, ele transforma gratidão, reconhecimento e generosidade em dízimo. Ele pega a 10ª parte e oferece a Melquisedeque. Amém? Está me entendendo? Quem está me entendendo, diga amém. Ele pega voluntariamente. Então aprenda algo que eu aprendi hoje preparando essa mensagem. Dízimo nunca foi lei. Dízimo nunca foi lei, sempre foi honra. Quando Deus estabelece o dízimo em Levítico, e ele ratifica em Números, para que o povo não esquecesse, ele não estava exigindo por lei, ele estava ensinando o princípio da honra. Dar honra a quem tem honra. Dízimo nunca foi lei. Ofertar, eu não vou falar ofertar, eu vou falar dar. Dar nunca foi lei, sempre foi algo voluntário. E pasme você dá quando você é grato, quando você é generoso e quando você reconhece o valor que uma pessoa ou alguém tem na sua vida. É só por isso. Sempre foi isso. Sempre foi isso. Então aqui ele usa, o autor de Hebreus, ele está usando a figura de Melquisedeque, dizendo, olha, ele diz ainda, perceba a superioridade dele. Perceba como ele era grande. E ele recebe o dízimo. Mas aí ele vai usar a figura dos levitas. Quando Deus estabelece que os levitas recebam o dízimo. E ele vai dizer, aqui no versículo de número 8, no primeiro caso, os levitas, dentro da sequência do autor de Hebreus, quem recebe dízimo são homens mortais, os levitas. Arão morreu, Eleazar morreu, Finéias morreu, que é a sucessão dos sumos sacerdotes, e os levitas morreram. Todos eles, foi passando de geração em geração, eram homens mortais, que tinham autoridade de receber o dízimo. Mas aqui ele não está preocupado, o autor de Hebreus não está falando, olha, quem está recebendo são homens mortais. Agora o dízimo ele ultrapassa os limites de homens mortais. No outro caso, falando de Melquisedeque, a prefigura de Cristo, é aquele de quem se declara que vive. Então, já no Novo Testamento, quando você entrega dízimo, oferta, quando você dá voluntariamente e primícias, quem é que está recebendo? O levita, não existe mais levita. Eu não estou levitando, e nem você levita. Não tem levita para receber dízimo. Então a quem os hebreus, o que ele está explicando? Jesus é tão superior, que no momento em que a igreja dos hebreus estão dando dízimo, estão dando oferta, quem está recebendo é aquele de quem se declara que vive, Yeshua. É ele quem recebe os dízimos, é ele quem recebe as ofertas,
É Ele quem recebe as primícias. Mas pastor, mas eu nunca vi Jesus para dar para Ele. Por isso que você precisa fazer conexão das Escrituras, querido. Você vai ver em Romanos 12:3 que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então isso significa, e eu falo isso com toda tranquilidade, que a igreja é a exata expressão de Cristo na terra, e ela tem autoridade para receber dízimos, ofertas e primícias. Porque quem está recebendo é superior aos seres humanos. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. E isso não tem como você negar. Nenhum teólogo vai conseguir negar isso aqui. Então no primeiro caso, são os levitas, homens mortais, já não recebem mais dízimos. Mas agora quem recebe os dízimos dos hebreus no Novo Testamento é superior. É aquele de quem se declara que vive, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, está vivíssimo, assentado à destra de Deus, tem um nome que é sobre todo nome. E como ele recebe esses dízimos? Através da sua igreja, o seu corpo. Ficou fácil para você, irmão? Está ficando fácil para você entender? É simples como, para mim é tão simples como 2 mais 2 é 4. Agora entenda aqui, querido. O ato de Abraão ter oferecido dízimo a Melquisedeque é usado o princípio da honra. Eu vou te honrar, eu reconheço quem você é. Eu não preciso de uma lei para te dar. Ninguém precisa colocar uma arma na minha cabeça para dar. Por isso que nós paramos, querido, aqui faz muitos anos de ficar, sabe, gastando 15, 20 minutos todo culto, é quinta, é domingo, sabe, tentando usar uma palavra para fazer você dar alguma coisa. Você não precisa disso. Se você reconhece quem Deus é na sua vida, você dá voluntariamente. Se você reconhece o valor do Evangelho na sua vida, você dá voluntariamente, você não é obrigado. Nunca foi obrigado a dar dízimo, querido, entenda isso. Quem te obriga a qualquer coisa, se alguém te obrigar a dar, você tem que fugir, não é obrigação. Você precisa fazer isso voluntariamente, em gratidão, com generosidade e em reconhecimento o peso que Deus tem na sua vida. Qual é o peso que Deus tem? Aquilo que você oferta a Deus, querido, é o que você está significando, é o que você está declarando, o que verdadeiramente Deus significa para você. Nós temos que parar com hipocrisia, parar com esse negócio de palavra, Deus eu te amo, mas tá, querido, cadê a honra? Eu te amo, Deus, mas Deus não tem participação nas minhas finanças. Na hora do dinheiro, o dinheiro é meu. Na hora do louvor, eu só canto. Chega de uma geração que é hipócrita, que só canta, mas não dá o que é de Deus. Você não honra Deus. Você vai entender aqui, querido. Meu Deus do céu, eu preciso terminar essa mensagem hoje. A ordem de Deus aos filhos de Israel sobre dízimos, ofertas e primícias é fundamentada no princípio da honra. Quando Deus decide dar a melhor parte das ofertas, dízimos, primícias aos sacerdotes e levitas, ele se fundamenta no princípio da honra. Quem recebe os dízimos na nova aliança é Jesus, e isso é recebido através da igreja, que é seu corpo, e deve ser fundamentado no princípio da honra. Não deve ser fundamentado na obrigação. Eu já fiz isso muito, querido. Eu não vou falar de outros, não, eu já fiz. Quantas vezes eu não falei? Dízimo é lei, dízimo é honra. E honra, não existe lei para honrar. Honra é algo que você pratica em gratidão, em reconhecimento e em generosidade. Nunca foi lei. Esse é o princípio que rege. Quantas vezes eu não falei? Não, porque... E normalmente se usa Malaquias 3:10. E usa aquelas ameaças. Olha, se você não dar o dízimo, vai vir um demônio. Ele vai entrar no seu armário, ele vai comer tudo o seu arroz. Vai fazer você gastar fortunas na farmácia. Entendeu? Faz aquela baita pressão. E não é isso. Não é isso. Eu vou repetir para você, querido. Dízimo nunca foi lei. Oferta nunca foi lei. Primícia nunca foi lei.
O único princípio que norteia dízimo, oferta e primícia é honra. E honra é algo que sai de dentro. Não é algo, querido, que você é oprimido a fazer. Tem que ser voluntário. Tem que ser algo que você faça com prazer, não com pesar. Agora preste bem atenção no que eu vou dizer para você, querido. Pasme você ou não, quem deixa de praticar o dízimo, a oferta e as primícias, está trilhando um caminho da desonra. Ah, pastor, normalmente, né? Ah, pastor, mas sabe o que é? Amados, daqui a pouco você vai entender. Não existe motivo para você não dar. E você que não pratica, amados, eu estou aqui para te ensinar princípio. Se você não entrega, você está caminhando um caminho de desonra. É por isso que você vive da sua vida financeira uma vida de desonra. Vive uma vida de desonra na parte financeira porque não aprendeu a honrar. Você não aprendeu a honrar. Você quer ser honrado. Vou dar uma prova. Quantas vezes você não chegou no patrão e falou, viu, eu mereço um aumento? Mas se você merece, se fosse por mérito, ele já teria te dado. Aí então você nunca é honrado no trabalho, você nunca é honrado na sua vida financeira, você nunca é honrado em nada. Por quê? Porque você exige ser honrado, você não pratica a honra. A quem você tem dado honra? Você tem honrado a Deus? Para você olhar para o céu e falar, Deus, se o Senhor não me abençoar e não me dar uma resposta, eu vou desviar, eu vou sair da igreja, eu vou ficar descrente. A quem você tem honrado, meu irmão, minha irmã, filhos amados? Então se você não pratica, eu vou repetir, querido, estou sendo muito sincero, e eu vou deixar mais uma vez claro, eu não estou te coagindo a dar nada, eu não preciso do seu dízimo, eu não preciso da sua oferta e não preciso da sua primícia. Eu já falei que este ministério é sustentado por Cristo. Até o tempo que Jesus achar que esse ministério tem que subsistir, é Ele que vai sustentar. Se você não der, Ele vai enviar alguém para sustentar. E está tudo bem. Eu e a pastora, nós somos muito bem resolvidos nisso. Então eu estou sendo bem categórico com você. Eu vou repetir. Se você não pratica o dízimo, você está trilhando um caminho de desonra. Se você não oferta, você está trilhando um caminho de desonra. Se você não pratica primícias, você está trilhando um caminho de desonra. Porque se praticar é honra, não praticar é o quê? Eu não preciso falar mais nada. Quem mente na entrega dos dízimos, pastor, mas existe isso? Ou se existe? Principalmente a pessoa quando começa a ter altos lucros, começa a ganhar bem. Nossa, agora o salário foi para 15 mil, e eu vou dar R$1.500 de dízimo, é muito dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar aquilo que eu acho que eu tenho que dar. Eu vou fazer o que eu acho o que é certo. Amados, você não tem que fazer o que você acha que é certo, você tem que fazer o que é certo. E escute o que eu vou dizer aqui. Quem mente na entrega do dízimo, assim como Ananias e Safira, Atos capítulo 5, está atraindo para si e sua casa uma sentença de morte. Depois você lê em Atos 5 a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira não atraíram maldição para a sua vida porque não deram. Atraíram maldição para a sua vida porque mentiram. Porque, vou repetir, quem recebe dízimos e ofertas, querido, sou eu. Quem recebe? Aquele que se declara que vive. E ele sabe o quanto você ganha. Porque é ele que te dá o recurso. Ele sabe o que ele coloca na sua mão. Então quando você vem com cara de bolacha, Ananias e Safira, e mente no altar quando você entrega, eu sinto em dizer para você, querido, você está atraindo para a sua vida uma sentença de morte. Vai haver morte na panela na sua casa.
Agora, amados, quais os princípios, quais os principais motivos que desonramos a Deus nos dízimos, nas ofertas das primícias? Vou dar para você aqui os motivos, que são as 5 ministrações que você recebeu aqui, contando com essa. Pastor, por que as pessoas, o que leva uma pessoa a não honrar a Deus, a não dar o dízimo, a oferta, a primícia? Primeiro, porque estamos dominados pelo espírito de Mamon e precisamos de libertação. Estou sendo sincero, quem não dá o dízimo, quem não dá a oferta, precisa de libertação, porque está dominado pelo espírito de Mamon. E eu vou falar para você quais são as desculpas de quem está dominado pelo espírito de Mamon. Eu não estou dando dízimo porque eu estou cheio de conta para pagar. Mas quem fez a conta? Foi Deus? Quem fez a conta, irmão? Deus te dá pão e te dá semente. O que você faz? Você acha que o pão e a semente é sua. Você come o pão e come a semente, tá certo? Que culpa tem Deus se você é um desmiolado, uma desmiolada que faz conta sem pagar, um gastador quanto mais? Aí você sacrifica o que é de Deus. Não, mas Deus entende. Não é isso que a Bíblia me ensina. Não é isso que a Bíblia me ensina, amado irmão, amada irmã. A Bíblia fala, querido, que de Deus homem nenhum se escarnece. Tudo o que plantar, isso colherá. Deus não se deixa escarnecer. Deus entende. Não é questão de entender, querido. É questão que você é tão dominado pelo espírito de Mamon que você gasta. É consumismo. Na hora que você vai lá pegar a sua agendinha, fazer a sua conta, a primeira coisa, você até coloca o dízimo na conta, mas a primeira coisa, quando a conta não fecha, o que você faz? Eu não vou dar o dízimo. É mentira, é verdade? Esse mês aqui não vai rolar oferta, não sobrou. Mas quem disse que oferta você dá do que sobra? É o melhor, querido, não é do que sobra. As notas que muitas vezes a gente faz a contabilidade na igreja, querido, a gente é literalmente dinheiro de convertido. Tem uns que vem até amassado assim, né? Parece o C quando chegou na igreja, tudo estupiado. Por que não? Qual a outra desculpa da pessoa dominada pelo espírito de Mamon? Porque na verdade tem que usar para comprar a cesta básica. Tá, então usa o seu dízimo para comprar a cesta básica. Você não usa nem para isso, irmão. É porque tem que cuidar dos pobres. Posso falar para você de quem que é esse pensamento? Em certa feita, Maria pega um vidro, um vaso de alabastro, quebra um perfume caríssimo nos pés de Jesus. Sabe o tesoureiro? Você sabe quem era o tesoureiro do ministério de Jesus? Sabe quem mexia com money no ministério de Jesus? Judas. E o que Judas fala? Nossa, que desperdício. Não poderia ter pego esse perfume caro, ter feito dinheiro e ter dado para os pobres? Mas João, ele é tão categórico que ele diz: Judas disse isso não porque estava preocupado com os pobres, mas porque era ladrão. A Bíblia declara isso. Porque era ladrão. Então posso falar a verdade para você? Você que tem esse pensamento, porque tem que pegar o dízimo e dar para os pobres. Ô Robin Hood, né? É o crente Robin Hood, tem que dar para os pobres. Nem você dá, irmão. Nós tínhamos um membro da igreja que quando Deus começou a prosperar essa casa de uma maneira extraordinária, foi lá fazer uma crítica. Porque tem que pegar e dar para os pobres. E o camarada tinha acabado de colocar uma piscina na sua casa. Quanto custa para colocar a piscina em casa? Por que não pegou? Por que ao invés de colocar a piscina, por que não pegou dinheiro e deu para os pobres? Por que não pegou o dinheiro da piscina e deu para os pobres? Você percebe como é interessante? Normalmente esse pensamento é de quem? De Judas. É o ladrão. E ainda fala que, ainda tem a paixão de falar que é o pastor que é ladrão. Segundo motivo pelo qual não somos dizimistas, ofertantes e primiciantes: pela ignorância de não entendermos o princípio da mordomia. Nada é seu. Sabe por que você não dá? Porque você não entendeu o que não é seu. Você usa o que não é seu.
Você administra mal o que não é seu. E vive pendurado porque gasta o que não é seu. Terceiro motivo porque não dá. Porque não damos. Porque somos péssimos administradores. E por isso não sabemos discernir pão de semente. Eu só quero receber, tudo meu, tudo meu, tudo meu. Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, vou comer. Aí você não planta semente, por quê? Dízimo, oferta e primícia é considerado como semente. Você planta, você colhe. Mas você não planta. Sabe por quê? Porque você é um péssimo administrador, uma péssima administradora. Aí vive pendurado, vive não sei o quê. Aí quer inventar desculpa. Ai, pastor, que eu não... Sabe quem é, pastor? Não precisa se justificar para mim. Não é para mim que você tem que se justificar, querido. Vai lá no seu quarto, entra no teu aposento, tranca a porta e ora o teu pai que está em secreto. Justifique-se para ele, não para mim. É para ele que você tem que se justificar, porque não sou eu que recebo o dízimo. Eu só pego o dinheiro, contabilizo e gasto tudo. Ai, pastor, misericórdia. O dinheiro foi feito para quê, querido? Foi feito para gastar, eu gasto mesmo. Compro equipamento de som, compro cadeira, compro tinta, compro coisa, é tudo usado aqui dentro. Eu gasto tudo. E não gasto na minha casa não, tá? Não seja leviano. Por 4 motivos, porque você não dá. Porque vive debaixo do ciclo de bancarrota. É um banco falido. Por quê? Vamos lembrar da mensagem da pastora Juliana da semana passada? Desonra a Deus, faz tudo o que Deus odeia. E aí acha que Deus é obrigado a fazer algo por você. Não é assim que funciona. E aqui, último, porque trilha no caminho da desonra. Vive no caminho da desonra. Desonra pai, desonra mãe, desonra patrão, desonra marido, desonra esposa, desonra o pastor. Aí você acha que vai honrar Deus? Não vai não. Então trilha um caminho de desonra. Agora escute, e aqui eu encerro a mensagem. Tudo que se oferece a Deus, quando você oferece o dízimo a Deus, quando você oferece oferta a Deus, quando você oferece primícia a Deus, sabe o que você está fazendo, querido? Você está celebrando a redenção. Você foi salvo em Cristo Jesus? Meu Deus, eu vou perguntar de novo. Você foi salvo em Cristo Jesus? Então quando você dá o dízimo, eu não vou nem falar devolver, é dar mesmo. Quando você dá dízimo, quando você dá oferta e quando você dá primícia, sabe o que você está fazendo? Você está celebrando a redenção. Nós não vamos ler o texto para ganharmos tempo. Em Gênesis 47, fica como lição para você ler em casa. Gênesis 47, do 13 ao 26. Conta a história de quando o povo, o tempo da escassez no Egito, o tempo da vaca magra. Quando chega lá nos finalmente, o povo já não tinha mais nada para oferecer. Mais nada. O povo vai e se oferece para José e oferece as suas terras. Olha, nós não temos mais nada, não deixa de passar fome. E José, ele é uma pré-figura messiânica, ele é uma pré-figura de Cristo. E o povo se vende e José fala para eles: olha, eu vou comprar então a terra e vocês a partir de agora se tornam escravos do faraó. E a Bíblia fala que todo o Egito passou a pertencer a faraó. Mas José, como pré-figura de Cristo, ele chega em todos esses escravos agora e fala para eles: vocês vão trabalhar a terra, vocês vão plantar, mas vocês não vão passar fome, vocês vão ser participantes de tudo que se produz. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar 1/5. Quanto que é 1/5? 20%. Vocês vão pegar 1/5 de tudo e vão oferecer a faraó. O resto vai ficar para vocês. Olha que negócio. Se você pegar, quem lembra da mensagem que eu preguei, que eu fiz aquela dinâmica, aquele teatrinho com o pastor Wellington e o pastor Jean? Deixa eu falar para você, querido. Ali José estava salvando o povo da fome. Porque todos haviam sido escravos, iam morrer, eles estavam condenados à morte. E José os salva. Como que ele salva? Comprando tanto as pessoas quanto as terras. Tudo passa a pertencer ao faraó por meio de José.
Mas agora José, como redentor, vai falar o quê para esse povo? Agora vocês não vão morrer mais. Vocês vão ser participantes do que produz. Tudo é do faraó, tudo pertence a ele. Mas vai o seguinte: 1/5 vocês dão a faraó. O restante vai permanecer com vocês. O que José ensinou o povo do Egito? A celebrar a salvação. Eles foram salvos da morte. E o que José estava falando? Vocês vão dar 1/5 para nunca se esquecerem do que foi feito por vocês. Vocês vão dar 1/5 para vocês nunca se esquecerem do que foi feito por vocês. Vamos trazer para os nossos dias. Quando Deus estabeleceu o dízimo, as ofertas e as primícias, Ele não, mesmo sendo tudo dele, porque Ele comprou, do Senhor, Salmo, eu não vou lembrar agora o Salmo, do Senhor, Salmo 18, não lembro, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mar e tudo que Ele habita, que nele habita. Tudo é de Deus. Levanta a sua mão e declare comigo: tudo é de Deus. Mas Deus, Ele não requereu tudo para Ele. O que Ele fez? Ele nos salvou. Obrigado pelo seu amém. Ele nos salvou. Ele nos escolheu. Ele nos elegeu. Mas Ele não nos escolheu para vivermos como escravo. O que Ele fez conosco? Tudo é meu, eu comprei vocês, tudo foi comprado. Mas é o seguinte: mesmo sendo tudo meu, dê a minha 10ª parte, ofertas e primícias, para vocês nunca se esquecerem do que eu fiz por vocês. O resto é de vocês, administrem e prosperem. Entendeu, querido? Então quando você devolve dízimo, devolve oferta, vou melhorar. É mania, gente, eu preciso me libertar dessas palavrinhas. Quando você dá dízimo, quando você dá oferta e você dá primícia, você está celebrando a redenção. Sabe o que você está fazendo? Você está trazendo à memória tudo aquilo que Ele fez por você. Não é lei, é gratidão. Ele me salvou. Não é lei, é generosidade. Ele fez tudo por mim, então eu vou dar tudo para Ele. E reconhecimento: Ele é tudo para mim, então tudo que é meu eu dou para Ele. Entendeu, querido? É assim que se faz de Deus, assim que nós tornamos Deus participante das nossas finanças. É simples. Para concluir, coloca para mim Mateus capítulo 22, versículo 21. Aqui eu encerro, querido, nós vamos orar. A hora é avançada. De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem coloca o versículo 20 para não ficar fora do contexto, vai. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e essa inscrição? Versículo 21. De César, responderam eles. E ele lhes disse: então deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Aqui os fariseus, alguns religiosos queriam fazer pegadinha com Jesus. É lícito pagar tributo para Roma? E Jesus pergunta: de quem é a cara que está na moeda? A brincadeira do cara e coroa, de quem que é a cara? É de César. Então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Não seja negligente, meu irmão e minha irmã. Está na hora da gente parar de ser menino na fé, parar de desculpinha e começar a honrar a Deus de fato. Não existe honra sem dinheiro. Com a sua boca você louva, com a sua entrega você adora, mas com o dinheiro você honra. Sem dinheiro não há honra. E não é o que você quer dar, é dízimo, oferta voluntária, primícia, um dia do seu trabalho. Só isso. É só isso. É assim que Deus quer receber. Nem mais, nem menos. O resto é seu. Desfrute de tudo, mas dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Se você, amados, tem sido negligente ou mentido no dízimo, essas coisas, querido, quem sou eu para te condenar? Não estou aqui para te condenar, estou aqui para te instruir. Peça perdão a Deus e pare de fazer o que dá certo. Faça o que é certo, seja homem, seja mulher. Mostre que você verdadeiramente é cristão e faça o que as Escrituras dizem. Amém?